Olá pessoal, amigos, amigas. Acabei de retornar de uma palestra na Associação Comercial do Paraná, aqui em Curitiba, com o professor José Pio Martins, um professor renomado, um palestrante renomado, que já ocupou vários cargos públicos e também atuou muito bem à frente da iniciativa privada, realmente uma sumidade em matéria de economia, filosofia e outras artes, digamos assim. A palestra do professor Pio foi excelente e versava exatamente sobre economia, poder e política. É uma síntese deste canal, salvo outras matérias que eu apresento nas várias playlists que eu tenho neste canal, com quase 1000 vídeos. E ele trouxe à baila uma coisa que eu já havia esquecido, mas que eu tomei conhecimento na época através da imprensa séria, em 2001, até porque naquela época não existiam fake news em redes sociais e muito menos gente desinformada achando que entende de política e de economia e outras ciências. Se existiam, pelo menos guardavam as suas convicções e conjecturas para as conversas de mesas de bares, não expunham isso publicamente em rede nacional através das redes sociais. Enfim, problemas à parte, vamos falar sobre o que ele me trouxe à memória e que faz parte da história do país e que, de certa forma, explica o que está acontecendo hoje e o que aconteceu nos últimos 22 anos. Lá em 2001, exatamente no dia 16 de dezembro de 2001, a cúpula do PT e partidos aliados, partidos de aluguel e ideologicamente associados ou comprometidos, publicaram uma carta preconizando a implantação ou a expansão do regime comunista tal qual é conhecido no mundo, com estatização de empresas, com estatização de bancos, com uma série de invasão de propriedades privadas, uma série de coisas absurdas que o Stalin e o Lenin implantaram em 1917 na extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 2017, ou melhor, em 1917, e que obviamente não deu certo porque jamais teria condições de dar certo uma ideia tão estapafúrdia, sem respeito aos direitos e garantias individuais, sem respeito à propriedade privada, sem respeito à identidade do cidadão, sem respeito à integridade, sem respeito à dignidade da pessoa enquanto cidadão, enquanto contribuinte, enquanto ser humano. Era isso que essa turma pregava nessa carta. Aliás, na própria campanha política que estava em curso no ano seguinte, em 2002, e antes, na pré-campanha, digamos assim, do Lula lá, ele já dizia que se uma casa tivesse 16 cômodos, que ele ia invadir e colocar 16 famílias. Ele falava isso textualmente. Então, o cúmulo do absurdo mesmo, coisa de gente despreparada, aloprada, maluco mesmo, que faz qualquer coisa pura e simplesmente pela sede do poder, não para melhorar a vida das pessoas, obviamente. Aliás, historicamente, esse tipo de gente manipula as pessoas, sobretudo os menos informados, os analfabetos políticos, ainda que com diplomas superiores, e os analfabetos funcionais ou totais de modo geral, que daí são extremamente manipuláveis. Enfim, e lógico que isso desencadeou uma série de consequências negativas. As bolsas de valores começaram a cair, sobretudo na época da campanha propriamente dita, porque em 2000
e um ele ainda era pré-candidato, não estava homologado como candidato. Só a partir de abril de 2002 que ele passou a ser candidato oficial pelo PT e tinha esse discurso pronto nos horários políticos gratuitos das redes nacionais de rádio e televisão. Esse discurso, e lógico, o que aconteceu é o que acabei de repetir, desestabilizou o mercado, os investidores internacionais se afastaram, os empresários, a indústria e as pessoas de bom senso aqui dentro do Brasil, cidadãos e cidadãs brasileiros, todos nós ficamos assustados com a ideologia equivocada e retrógrada e esquerdista desse cidadão, se é que dá para chamar isso de cidadão, principalmente pelo que ele fez depois que assumiu o poder. Enfim, porque cidadão eu entendo como uma pessoa boa, que faz coisas boas, um patriota de verdade, uma pessoa ética, de bom caráter, cumpridora dos seus deveres e que quer o bem-estar do povo e do país. Não é o caso deles, está bem claro. Embora tenha gente que acredita nisso. Não pelo que ele faz, mas pelo discurso que ele profere. Ele faz um discurso e pratica o inverso e as pessoas acreditam no discurso e se ficam cegas para as atitudes, ou seja, para o inverso. Enfim. Continuando, o resultado disso é que o dólar disparou, que estava em R$ 2,15, ainda em plena estabilidade do governo Fernando Henrique, estava em R$ 2,15 e foi subindo, subindo, subindo. Quando chegou em agosto mais ou menos de 2002, já estava beirando R$ 4,00 o dólar. Justamente disparou por conta das declarações absurdas que esse sujeito estava fazendo durante a sua campanha política, estava assustando todo mundo. Aliás, a propósito, ele estava usando o método do Stalin e do outros ditadores sanguinários, absolutistas e totalitaristas. Estava disseminando medo no país e no mundo. Era isso que o sujeitinho estava fazendo, disseminando medo. Assustou todo mundo, mas lógico que daí ele começou a cair nas pesquisas, e daí os apegados ao poder que estavam por trás dele, do mesmo partido ou de partidos colaboradores, enfim, os seus conselheiros de campanha, sugeriram que ele tinha que mudar o discurso, até a cor da estrela, que era vermelha, mudou para rosa. Aí ele virou o Lulinha cor-de-rosa. Pesquisem nos sites de busca aí o Lulinha Paz e Amor, Lulinha cor-de-rosa, que vocês vão cair nessa observação que eu estou fazendo. Então o Lulinha cor-de-rosa, o Lulinha Paz e Amor, em julho de 2002, em plena campanha, ele publicou uma nova carta aberta à população brasileira, exatamente o oposto da Carta de Olinda, que ele estava sendo fiel nas suas pregações e na sua argumentação, na sua campanha de estatizar tudo. Ele disse que não ia estatizar coisa alguma, que os empresários e banqueiros poderiam ficar tranquilos, que a população poderia ficar tranquila, que ele não ia confiscar bens, que não ia confiscar propriedade, enfim, que ele ia respeitar a lei e a Constituição. E aí o mercado demorou um pouco, ficou meio reticente, não acreditando no que estava acontecendo, obviamente. O sujeito fala uma coisa num dia, outro dia fala outra, é típico de pessoa de mau caráter mesmo, pessoa de vigarista que tem apego ao poder e faz qualquer coisa, vende até a mãe empacotada para presente para assumir o poder. Não digo que ele fez ou faria isso, mas normalmente o sujeito extremamente apegado ao poder, ou seja, aquele indivíduo que quer o poder a qualquer custo, doa quem doer, é capaz de fazer qualquer coisa mesmo. E a história da humanidade, a história dos grandes impérios e dos grandes tiranos está aí para provar isso. Que, em muitos casos, até as mães foram sacrificadas em prol da insanidade dos seus filhos com sede extrema de poder e, obviamente, psicopatas. Mas lógico que não estou afirmando que é o caso desse sujeitinho aí, despreparado.
Mas enfim, mas ele tem lá a sua parcela de culpa, sim, até por ter tomado essa atitude. Ou seja, ele não foi fiel nem aos próprios princípios, se é que ele era fiel aos princípios da Carta de Olinda ou se estava dançando conforme a música. Isso jamais saberemos. E é isso que aconteceu. E, infelizmente, como esse tipo de gente ganha o povo, como eu já disse em vários outros vídeos sobre ele, é bom de lábia, como todo vigarista, o cara muito bom de lábia, ele vende boleto vencido para você pagar e arcar com os juros. Então esse tipo de sujeito, bom de lábia, é capaz de iludir uma parcela significativa da nação, no caso aí, alguma coisa em torno de 38% dos eleitores brasileiros na última eleição. Lógico que não é a maioria, mas foi suficiente para reconduzi-lo ao poder. E lá está ele, na China, fazendo Deus sabe o que. Diz ele que vai assinar 20 contratos. A última vez que ele esteve lá, aliás, a primeira vez que ele esteve lá, ele assinou contratos que desencadearam o fechamento de milhares de empresas aqui no Brasil, mais de 30 ou 40 mil, e obviamente o desemprego de 15, 20 milhões de pessoas que eclodiu no governo da sua sucessora Dilma Rousseff, também do PT, amiga e correligionária do cidadão, e que hoje assumiu, ontem, ou melhor dizendo, assumiu a presidência do BRICS, que é o banco que reúne a economia dos países emergentes, leia-se Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos esperar para ver o que vai acontecer disso tudo. Mas isso é só para dar um perfil do cidadão, que da minha parte nunca foi confiável, não me sinto representado por ele, quero deixar isso bem claro, nunca votei nele e também não me senti representado pelo vigarista anterior, se é que me entendem. O cara das joias lá dos pacotes das caixas de joias, uma de 16 milhões e meio e outra de alguma coisa perto de R$ 1 milhão ou mais. Também não importa mais, tá certo? Enfim, o povo brasileiro, para resumir, precisa parar de votar em vigarista. Vigarista só traz desgraça para o país e para cada um de nós individualmente, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, por favor. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, gratidão eterna. Um grande abraço e tchau. Até mais.